Vamos começar. Boa noite a todos. São 7h, 7h01, né? E nós, com a nossa pontualidade britânica, estamos dando início a mais um Orgulho Empresarial, o de número 26. Como todos já devem saber, nós intercalamos um convidado masculino com um convidado feminino, com uma convidada, e hoje, particularmente, temos uma mulher convidada, a Bianca Rabinovitch Frankel. Então, em Oi, nome da gente. Câmara Brasil-Israel... Oi? Só dar um oi. Tá. Em nome da Câmara Brasil-Israel do Rio de Janeiro, a Cambice, eu dou as boas-vindas à Bianca, ao Mauro, meu companheiro aqui de entrevista, e a todos os presentes, relembrando que essa live está sendo gravada, então muitas pessoas assistem depois, e nós temos também depois um compacto de melhores momentos, 5 minutos, então ninguém pode dizer, perdi e tal. Não pode. Aqui é só achados, não tem perdidos. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bianca, muito prazer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e queríamos começar, como sempre, pedindo a você que se autoapresentasse. Oi, gente. Primeiro, agradecer o convite por estar aqui. É um grande prazer sempre falar sobre o que eu tenho feito. Então, vou explicar um pouquinho. Me chamo Bianca Rabinovitch Frankel, tenho 40 anos, 2 filhas, casada, e eu sempre... falando um pouco, né, dessa parte empresarial. Desde pequena, eu sempre tive como exemplo muito meu avô. Meu avô, ele sempre teve negócio, investimento, lojas, ele sempre estava empreendendo em alguma coisa. E eu sempre tive na minha cabeça muito claro que eu algum dia queria também empreender. Enfim, e ao longo da vida, me formei em administração, estudei no IESM, estudei no Barilã, pequenininha, depois fui para o IESM. Cheguei a fazer administração no IBMEC, depois eu saí, fui fazer psicologia e acabei me formando em administração, no final das contas. E sempre trabalhando em várias empresas grandes, boas, fiz intercâmbio, mas sempre na cabeça de que eu queria empreender. Eu tinha isso muito forte. Mas toda vez que eu tocava nesse assunto, inclusive com os meus pais, mas muito com meu avô, ele sempre falava, calma, não é a hora. E hoje eu entendo isso, porque eu precisava pegar toda aquela experiência que você não adquire na faculdade, né? Você adquire no dia a dia, trabalhando nas empresas. E tinha vezes que eu já estava surtando, não aguento mais, enfim, né? Porque tem empresas e empresas, né? E assim, eu lembro um momento assim muito crucial que eu cheguei um dia do trabalho, liguei para o meu avô, falei, vô, vem aqui agora, eu preciso conversar, não sei o quê. Ele era assim, a pessoa com quem eu realmente trocava muito. E aí, nesse dia ele falou, calma, espera mais um pouco, sabe? E aí, enfim, logo em seguida eu falei, quer saber, vou sair dessa empresa e tal, e comecei com várias ideias de negócios, enfim, de investimentos. E aí, enfim, meus avós, um pouco depois, faleceram, muito próximos, eles ficaram de 68 anos casados, então minha avó faleceu, meu avô não aguentou, e aí os planos foram mudando. Só que ele deixou muito esse legado, sabe? De que ainda não era aquele momento, que tudo tem o seu tempo. E de repente, quando eu me vi, eu estava empreendendo e fazendo várias coisas, e investindo em várias coisas, mas eu nunca estava assim 100% naquilo, sabe? Eu estava sempre, ainda não é isso, ainda não é isso. E voltando bastante até desde pequena,
até bem interessante, assim, porque desde pequena eu sempre vi muito os meus avós, os meus pais, muito minha mãe, na verdade, meus avós engajados na comunidade judaica. Minha avó pioneira, muitos grupos que ela criou. A minha mãe até hoje é presidente do grupo dela de pioneiras e tal. Com 15 anos, a minha avó resolveu fazer um grupo para mim de pioneira, me colocou como presidente do grupo. Deu uma semana, eu falei, vó, não quero ser presidente, eu quero ir para festa, sabe? Eu tinha 15 anos. Mas, assim, a sementinha ali desde cedo sendo plantada. Eu ia nas reuniões, né? Eu recebia as pioneiras na minha casa, minha mãe, né? Enfim. E, e aí, e vendo todo esse movimento de mitzvot, né? Minha avó e meu avô, eles sempre ajudaram muito a comunidade judaica. Eu sempre falo isso, mas muito em silêncio. Mas para mim e para o meu irmão, às vezes eles falavam algumas coisas como exemplo, não como vaidade. E assim, né? Eu falo que o exemplo ele realmente te conquista, assim. Aquilo que você vê dentro de casa, seja para o lado ruim, seja para o lado bom, vai te direcionar algum dia para algum caminho muito próximo daquilo que você viu, sabe? Ou daquilo que você viu e não quer repetir, né? Na verdade. E enfim, então desde pequenininha, minha avó, a gente saía e ia na rua, minha avó, minha mãe, meu pai isso também, colocava moedinha na nossa mão, falava dali para aquela pessoa. Eu vi muito amor dentro de casa, eu cresci num lar de muito amor, de muita pureza. E dentro das empresas também, é muito interessante isso, porque eu não eu sentia que eu não me encaixava muito, porque tem aquele clima muito de competição, né, e tudo mais, não sei o quê. E eu nunca fui assim. Eu lembro até uma vez que eu trabalhava numa empresa de investimentos e eu aprendi muito com a minha família que dependendo da forma como você trata as pessoas, como você fala com o seu próximo, você vai conseguir as coisas. Se você tratar com respeito, com educação, não sei o quê. E peguei isso muito forte. Eu lembro que eu era de uma área e que eu queria muito mudar dessa área para uma outra. E internamente eu pedi isso e falaram: olha, o diretor já fez a entrevista com uma pessoa, gostou muito, já está aprovada. Mas como você é da empresa, a gente vai fazer entrevista, mas assim, se por um acaso ele gostar, ele vai chamar o outro diretor, que aí os dois vão... Enfim, fiz a entrevista, no final, a vaga é sua. Aí eu, mas não tinha outra pessoa? Não, a vaga é sua. Então, e eu vejo isso como realmente, assim, a forma como eu sempre me reportava, como eu sempre falava com uma funcionária, com um funcionário, enfim, sempre com muito carinho, com muito amor, porque eu sempre via o próximo, enfim, com esse carinho, com esse olhar de muito amor, né? Meu avô na loja, nas lojas que ele tinha, ele tratava os funcionários com muito carinho. Uma coisa que uma vez me chamou muita atenção é que ele me disse que uma vez deu uma casa para um funcionário e eu lembro que eu ficava com esse desejo dentro de mim, sabe? Ai, queria tanto também dar uma casa um dia para um funcionário, sabe? Então é isso, o exemplo realmente me trouxe até aqui hoje. E aí, por que eu estou aqui, né? Aí a gente começa. Posso continuar falando? Vocês querem perguntar alguma coisa? Senão eu continuo. Bianca, você falou, eu estou anotando aqui algumas palavras que você falou, cada uma delas dá uma dissertação de mestrado, né, de doutorado, né, porque realmente são temas extremamente relevantes. Então, anotando aqui amor, experiência, exemplo, carinho, sonho, né, tanta coisa, né, que é bacana que você traz do berço, né, familiar. Né, e a pergunta que eu vou te fazer depois eu vou entrar nesse lado mais familiar, no lado empreendedor teu, a gente vai entrar, né, em um pouquinho mais detalhado daqui a pouquinho, mas a pergunta que eu quero te fazer além de todo esse aspecto que você mencionou muito bem, o pessoal, né, principalmente dentro de casa e com o teu avô, né, teve um outro momento que você também interagiu com pessoas da comunidade judaica. Então, a pergunta que eu quero te fazer é essas tuas características que vieram dentro de casa naturalmente, né, com todos os teus pais e teu Sim. irmão e tudo isso, aliado à comunidade judaica, traçaram um pouco dos teus valores, do teu perfil, tudo isso.
O que Totalmente. impressionou um pouco a família, né? A família, os amigos e tal. Agora, e o lado comunitário? O que você acha que foi a principal ou as principais influências do judaísmo nesse aspecto teu de empreender no sentido mais amplo da palavra, né? De estar inquieta, né? De maneira Sim. geral. Então, Mauro, assim, é muito interessante, porque quem está de fora, outro dia eu fui no fisioterapeuta, num quiroprata, né, que se fala, quiroprata, né? Ou quiropata, não, quiroprata. E a gente estava até conversando, trocando uma ideia sobre a comunidade judaica, e eu comentando com ele as coisas que hoje em dia eu via dentro da comunidade judaica. E ele, sério? Eu falei, sério, por quê? Ele, porque para mim todo judeu tem dinheiro, tem uma situação muito confortável. E assim, Mauro, eu acho que essa questão da comunidade judaica, né? O que pegou para mim muito forte, eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que quando você vive situações enfim, que depois você melhora e não quer que as pessoas vivam, você acaba às vezes entrando nisso. E no meu caso, foi realmente assim, porque eu nasci num lar de muito amor e eu sempre é impressionante, assim, eu sempre quis dar muito amor. Eu sou assim, se você perguntar para as minhas amigas, e amigas desde pequenas, sabe? Assim, tenho laços desde pequeno com as mães das minhas amigas, às vezes viraram mais amigas minhas do que as próprias amigas. Então, assim, eu acabei, na verdade, assim, eu vejo muito, né? O nosso judaísmo, ele hoje está aqui porque a gente se uniu muito. E isso, para mim, foi o ponto fundamental para ter essa conexão, sabe? De saber que hoje a gente está aqui por conta dessa união, né? Somos um povo que, na teoria, não era para estar aqui, depois de tudo que a gente já viveu e já passou, né? Tantas guerras. E o fato da gente se ajudar, isso é muito claro também. Quem vê de fora, nossa, tão bonito como vocês se ajudam, como vocês se abraçam. Isso também foi uma coisa que me chamou muito a atenção lá atrás, desde pequena, vendo, né, minha mãe, meus avós, muito engajados na comunidade judaica. Isso, para mim, foi o que pegou muito, porque eu poderia muito, muito bem começar a ajudar uma ONG de fora, né, alguma coisa assim. Mas eu estou me referindo, Bianca, ao que você conseguiu enraizar, incutir dentro de você. Você tocou em dois aspectos agora com outras palavras, que é a solidariedade e a empatia, né, que Sim, vieram, de alguma forma, da própria comunidade judaica, claro, além da família, do berço que você teve, das raízes que você teve. Mas isso me parece, pelo que você descreveu agora, foram características do teu comportamento como pessoa, que vieram também da comunidade judaica, nesse convívio todo. eu vou te dar um Judaico. exemplo muito interessante. Eu lembro que tinha uma menina que estudava comigo e que ela era muito, ela realmente ela era muito pobre, né? Enfim, muito mesmo. Ela passava muita dificuldade. E eu lembro que eu adorava chamar ela lá para casa e falava, mãe, faz aquele café, sabe, da manhã. Enfim, é uma coisa assim inexplicável, sabe? E é muito genuíno. Não, Mauro, eu falo assim, o que eu faço, eu não estou visando dinheiro, eu não tô. É muito engraçado, assim, porque as pessoas, às vezes, mas quanto você ganha para fazer isso? Não, gente, tipo, eu não ganho nada. Tá aqui, sabe? É uma coisa que é um dom que realmente. Minha irmã outro dia conversou comigo e falou: você encontrou o seu dom, o seu caminho, sabe? Mas também teve um start para isso acontecer. Meu pai faleceu e há 3 anos e pouco atrás eu perdi meu pai de Covid, né? Bem no início. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito ativa, e de repente eu me vi em depressão, literalmente. E sempre ajudei as pessoas, sempre, mas em silêncio. E de repente eu comecei a tentar saber por que aquela pessoa está passando por aquilo, porque eu sempre pensei assim, por que eu acho que eu tô atropelando um pouco, né? Porque tem tanta coisa para falar, mas assim, o que acontece? As instituições, elas ajudam em muito, a gente precisa muito delas, eu deixo isso muito claro. Mas o que eu acabei fazendo, e sem pretensão nenhuma, foi abrir a porta da casa da pessoa e ver por que ela estava naquela situação.
assim, Henriette, quando eu entrei em várias casas, pessoas não tinham forças para se levantar com depressão. E como eu passei por isso com meu pai, estava passando, aquilo de certa forma me levantou. Porque eu falei, eu tenho que ajudar, sabe? Uma mãe já há 7 anos com depressão, tipo, sem comida dentro de casa, a casa toda suja. E aí a coisa da empatia. Eu falei, eu tô assim, mal, mas eu tenho minha sogra, minha mãe, uma funcionária, né? Ou seja, eu tenho uma equipe ali, né? Digamos assim, para me Um ajudar, suporte. um suporte. E quem não tem, né? E aí eu falei, se com esse suporte já tá difícil para mim, e quem não tem? E aí, é, na verdade, começou isso quando eu estava andando com a minha mãe na rua, esbarrei com uma amiga da minha mãe, que começou a chorar, e a gente sem entender. Ela falou, vocês podem ir lá em casa? E a gente subiu. Falei, mãe, vai comigo. Ela queria conversar comigo. E aí a gente subiu, e aí quando chegou lá em cima, assim, uma situação caótica. A filha paraplégica, a mais nova, ficou paraplégica com 20 e poucos anos. A mãe já com seus 80 anos, a outra filha com problemas psiquiátricos, com um abajur na mão, falando, eu tô descendo para vender esse abajur para comprar o almoço de hoje. Eu falei, o quê? E era uma família, gente, que ela tinha uma situação muito boa anteriormente. Ai, desculpa. E naquele momento... Estão me ouvindo? Então, né? E naquele momento, eu falei assim, eu nunca... Peraí, gente. Eita, só um minutinho, peraí. Só para colocar aqui. Pronto. E naquele momento, eu falei assim, eu nunca mais julgo ninguém. Nunca mais, sabe? Para mim foi um tapa, assim... Porque a gente vê muitas pessoas passando na rua, esse não precisa, né? Esse não sei o quê. Enfim. E ali que começou o Mitzvah On, sabe? Foi um movimento muito grande da comunidade judaica, elas precisavam de 300 mil reais para quitar todas as dívidas, para ter o salário cheio, não sei o quê, fiz obra para acessibilidade dentro da casa delas. Até hoje o Mitzvah On está pagando acompanhante para a mãe, para as filhas, estou inclusive vendendo caixa para Rosh Hashanah de chocolate para a gente continuar pagando. Então, assim, naquele momento, eu falei, meu Deus, é isso, sabe? Eu me descobri. E comecei a ajudar outras famílias. Fiz obra na casa de uma família, um apartamento de 80 metros quadrados. Aí todo mundo, você é doida, né? Porque eu não posso ficar pagando obra para casa dos outros. Então, eu comecei a falar com um, com o outro. Uma amiga minha, cria um grupo, porque eu era chata, assim, né? Tipo, gente, tem uma família que tá precisando, vocês não querem ajudar? Uma amiga minha, cria um grupo, quem quiser vai entrar. Eu falei, ninguém vai querer entrar em grupo de, tipo, de pessoas que estão precisando de ajuda. Hoje em dia, somos quase 700 pessoas no grupo. O Mitzvah On, acho que a Henriette tá, é um outro. Porque eu também criei um grupo chamado Oportunidades. Pra gente, pra quê? Né? Eu tô nesse Oportunidades, exatamente. Exato. Esse tem umas 300 e poucas. Porque o que eu pensei? Eu falei, gente, tem muita gente que tem vários negócios, que vem, né, tipo, vendendo serviços, produtos. Por que a gente não faz circular o dinheiro dentro da nossa comunidade judaica? Também é uma mitzvah, é uma forma de ajudar. E aí eu falei, opa, vou criar o Mitzvah Oportunidades. E ali já saiu várias vendas, enfim, né? Várias coisas legais, assim. E continuando, o que aconteceu? De repente me vi total focada nisso. Aí meu marido até, opa, olha só, você tá demais, né? Tipo, e as pessoas se apegando muito a mim. E a elas também, naquele momento eu vi que, peraí, precisa ter um distanciamento, né? Porque não são minhas filhas, né? Acabava que eu virava mãe da casa, sabe? Ó, vocês vão fazer isso, aquilo, eu sabia de tudo. E aí, conversando com o Rabino, ele falou, Bianca, eu acho que você tinha que trabalhar com isso. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque, tipo assim, é um trabalho que você está fazendo muito forte e daqui a pouco alguma empresa vai te chamar, se você quiser voltar para o mercado de trabalho, né? Porque, na verdade, eu saí do mercado de trabalho também quando eu tive minha segunda filha, eu decidi
eu sempre quis muito ser mãe também. Eu tenho esse lado materno muito aflorado. Também essa coisa do amor, né? Tipo, sou aquela mãe que beija o dia inteiro, sabe? Grudenta, literalmente. Mas, enfim. E aí... Só que aquilo para mim não fazia muito sentido. Eu cheguei a pensar, eu montei uma estrutura, fiz um business plan. Só que eu falei assim, não faz sentido eu trabalhar com isso, sabe? Tipo, enfim, as pessoas me pagarem para eu fazer isso. E aí eu tipo, abonei, não, abortei a ideia. Falei, não vou trabalhar com isso, eu vou fazer como eu estou fazendo, porque, enfim, outras portas vão se abrindo, sabe? E, graças a Deus, naquele momento, essa não era a minha preocupação. E, enfim, hoje eu tenho um podcast, não sei o quê, nananã, e as coisas estão acontecendo de uma forma tão rápida que até, enfim, me assustam, mas me deixam muito felizes, sabe? Muita gente já foi ajudada. Ganhei uma família, né, literalmente, o Mitzvah On, tanta gente que passa na rua, Bianca, é você, nossa, você é igual na foto, assim, é muito engraçado. E eu, às vezes, a pessoa só fulana, só que é tanta gente, ai, sei, eu falei, gente, não sabe. Outro dia eu tava até num restaurante, a pessoa, oi, Bianca, tudo bem? Eu falei, gente, quem é? É meu marido, né? Quem é? Eu falei, não faço ideia, sabe? Mas, Bianca, muito interessante, você, na verdade, deu uma trajetória muito meritória, né? E essa questão do serviço voluntário, aqui no Brasil, não é um trabalho reconhecido. Quer dizer, você vai nos Estados Unidos, vai na Europa, as pessoas prestam serviço voluntário, é raro você encontrar uma pessoa que não faça o serviço voluntário. Aqui no Brasil, a gente tem o voluntariado mais forte nas comunidades, não só a comunidade judaica, outras comunidades também têm esse serviço, né? E, inclusive, é uma dos nossos alicerces, a questão da mitzvah, do tzedakah. Quer dizer, eu, por exemplo, eu fiz 6 anos de serviço voluntário no Frunfaren, eu fui gestora pro bono do Frunfaren. Eu trabalhei no SOS Mulher, eu trabalhei, porque dentro de mim eu tenho esse valor muito impregnado, que também veio dos meus pais, de que o Brasil me proporcionou tanta coisa, eu tenho que dar um give back, né? Hoje eu trabalho com startups, eu presto assessoria, mentoria gratuitamente, eu não cobro pela mentoria, eu sou investidora anjo. Então, eu entendo perfeitamente esse seu lado, né? Investe no Mitzvah On, tô brincando. Aquela fazenda. Mas, então, a minha pergunta é isso. Como é que você acredita que a gente pudesse estimular mais o trabalho voluntário? Porque você está falando muito de você sozinha e tal, as pessoas dão dinheiro, mas, assim, meter a mão na massa, como eu botei, como você bota, é difícil a gente conseguir, é mais fácil a gente conseguir o geld, né? O dinheiro, né? Mais ou menos também, assim, eu acho que... Então, fala um pouco sobre isso. Tá, o que acontece? Na verdade, assim, né, como eu falei, eu tinha pensado em montar uma instituição, não sei o quê, e muitas instituições ficaram, com medo, né, porque é muito... O que acontece? Eu posto, quando eu coloco as coisas, quando eu posto algum caso, eu sou muito específica e tento sempre preservar, assim, as famílias. Tem famílias que eu tive que expor, porque eram casos que nem dessa senhora, que eram casos, assim, de vida ou morte. Se eu não colocasse, as pessoas não iam ajudar o quanto elas precisavam. Mas, assim, eu não tenho caixa. Eu não faço caixa. Eu nunca fiz campanha de charity, de nada disso. E o Mitzvah On está crescendo muito. E o que acontece? As pessoas elas estão vendo assim, olha, a Bianca postou, beleza. Eu posto lá, olha, o antes, o durante, o depois. As pessoas estão acompanhando sempre. É muito dinâmico, sabe? Posto comprovantes. Enfim, eu tento ser muito transparente, porque eu sei que é muito delicado lidar com o dinheiro. E para mim, assim, o meu nome é o meu nome. Então, assim, eu não posso deixar uma vírgula de dúvida em ninguém. Tanto que eu pergunto, eu falo para as pessoas, olha, se vocês têm alguma dúvida, já tem gente que às vezes no privado, mas esse valor não está alto para um conserto de carro, sei lá, que outro dia um cara precisava para o Uber. Eu falei, olha, eu realmente não sei dizer, assim, estou confiando na pessoa. Mas me questionem, me perguntem, sabe? Eu também estou aprendendo junto.
Quando eu falei brincando, investe, na verdade, assim, não é investir, né? Mas o que acontece? Hoje eu já tenho várias famílias que dependem do Mitzvah mês a mês. Hoje mesmo uma pessoa falou para mim, Bianca, quando é que você vai depositar meu vale alimentação? Porque tem instituição que dá a cesta básica, mas como já diz o nome, é o básico, mas e uma fruta, né? E um pão, e uma carne, enfim, não tem, né? Então, assim, enfim, então eu acabei me comprometendo com várias famílias. Essa, inclusive, dessa senhora, eu não posso parar de pagar acompanhante. São R$ 4.000 para cuidar de 3 pessoas. Em qualquer instituição que elas possam ir, vai ser muito mais do que isso. E realmente, assim, virou o meu ofício, totalmente. Eu tirei férias agora com as minhas filhas e meu marido, a gente ficou 2 semanas viajando, eu falei, não vou falar de mitzvah hora, impossível. Tipo assim, no táxi já tava eu lá, sabe? No hotel, na hora de dormir, já tava eu lá. Porque eu falei, gente, essas pessoas dependem de mim. Sim, mas é isso que eu estou falando. Você precisaria ter uma equipe, né? Você está conseguindo montar uma equipe? Então, aí eu vou chegar lá. O que acontece? Eu também preciso, para crescer, até como equipe, eu quero montar uma associação, mas só de CNPJ, nada de colocar ninguém para trabalhar, ninguém ganhando, remunerado, nada disso. E aí eu tendo uma associação, até para questões de imposto de renda, né? Porque, obviamente, bate valor na minha conta. Eu tenho um CNPJ, mas não é de uma associação. Então, assim, a partir do momento que eu tiver uma associação, eu vou poder pegar mais casos ainda e óbvio que eu vou precisar de uma equipe. Já tem muita gente querendo, Bianca, vamos tomar um café? Vamos tomar um café? Eu falei, gente, se eu for tomar café com todo mundo que me chama, eu vou ficar doida. Então, já falaram, faz um cafezão, assim, tipo, um dia, sabe? E chamo todo mundo. Então, assim, a minha ideia é essa. Primeiro, ajeitar o CNPJ, e aí, tipo, ver o que eu vou fazer, sabe? Mas já digo de cara, não é meu trabalho. Claro que é meu trabalho, né? Mas assim, não tenho custo fixo, nada disso. E meu intuito realmente é ajudar, e o meu intuito mais do que ajudar é tirar a pessoa daquela situação. Porque me dá uma alegria, um prazer enorme de entrar na casa da pessoa e saber que ela agora não vai mais precisar depender de certas coisas que ela dependia, sabe? Porque é muito fácil a gente pegar e dar o dinheiro e falar, toma aqui R$ 100, R$ 1.000, R$ 2.000 todo mês. Tá, mas quem vai me tirar da depressão? Eu cheguei a levar pessoas no psiquiatra, até hoje eu levo pessoas no médico, vou junto, porque eu sei que tem gente que não tem força para ir, sabe? Só que eu tô aprendendo a dosar. Minhas filhas, ai, mãe, para de ajudar tantas pessoas, elas gostam. Mas elas, assim, eu percebi que eu precisava medir, né? Eu tenho uma família, eu tenho filhos, mas o legal também é que eu vejo que elas, assim, o exemplo contagia, sabe? Outro dia, a gente estava viajando, eu falei pro meu marido, ai, vai com elas que eu tô muito cansada, eu vou voltar pro hotel. Aí a pequenininha de 5 anos, não, mamãe, eu não vou te deixar sozinha, eu vou voltar com você, tá bom? Ai, papai, tô com pena da mamãe, não sei o quê. Eu falei, ai, que bonitinha, sabe? Eu falei, é sério? Ela, é sério, eu vou ficar com você, vou cuidar de você. Então, assim, é isso, sabe? Enfim, eu me emociono muito, assim, com relação a isso, que eu tenho levado para as minhas filhas, todos os exemplos, enfim, assim, e eu me coloco muito no lugar do outro. E mais do que tudo, assim, eu tenho muita fé em Hashem, muita. Eu conversei isso muito com meu irmão, porque ele também. É engraçado isso, assim, porque quando eu ia para Teresópolis com os meus pais, com os meus avós, estava lá no carro do meu avô e tal. Lembro até hoje, meu avô tinha um Corcel que ele não vendia por nada nesse mundo. E aí minha avó chegava sempre em Teresópolis, assim que ela chegava, ela Baruch Hashem, me fazia, ela falava a prece dela. Então é isso, eu sempre via minha avó fazendo a prece dela, a oração, enfim, a minha mãe, minha mãe fechava os olhinhos assim antes de dormir e falava, fala com o Hashem, né? Eu ficava tentando escutar o que ela estava falando, né? Porque eu ficava, o que eu vou falar? Não sei. Fabiana, que isso aqui realmente eu estou trazendo outra palavrinha também mágica, que é inspiração, né? A inspiração através de gerações, uma passando para a outra e transformando e incutindo uma realidade
que é fundamental, né, uma atuação que é imprescindível, que é exatamente o voluntariado, né? A solidariedade perante o outro e tal. Então, algumas perguntas que eu queria te fazer dentro disso. Primeiro, você está trabalhando de forma remunerada em outro lugar ou está hoje quase que exclusivamente fazendo trabalho voluntário? Primeira pergunta. Segunda pergunta, você já utiliza algum tipo de plataforma que consiga fazer esse trabalho de arrecadação de recursos de maneira mais ágil, né? Porque você mencionou da conta, disso, de prestação de conta. Tem alguma plataforma tecnológica que você está utilizando, que você veio utilizar para ajudar nesse processo, né? Automatizar de uma forma geral esse processo? E a terceira, você mencionou que algumas famílias, claro, todas elas são, de acordo com a tua avaliação, né? Necessitadas e tem uma você tem que ter um cuidado muito muito grande com tudo isso, né? E manter ela até elas conseguirem sair do processo depressivo ou conseguir uma ajuda, né? Elas mesmas já se autoajudarem ou conseguir apoio externo, sem dúvida. Agora, esse processo ele também é encurtado muitas vezes, dependendo da situação, naturalmente, quando as pessoas dessa família elas conseguem emprego, um emprego formal, porque isso dá dignidade, isso dá sai de casa, né? Então isso consegue também dar uma interação com os outros, dar um aprendizado e dar um relacionamento e permite, por outro lado, também algum tipo de remuneração que vai ajudar dentro de casa e aí pode abrir mão, né, pelo menos um percentual daquele que você está Sim. conseguindo. Então, como é que funciona? Eu fiz muita pergunta, 3 em uma, né? Mas como é que funciona essas Eu vou questões? responder de trás para frente, que eu acho que vai ser melhor. Então, a minha maior preocupação é o trabalho sempre, né? Eu acho que o trabalho edifica o homem totalmente. A gente sai de casa, a gente interage, exatamente isso que você falou, Mauro. Só que tem um detalhe muito importante que eu já percebia ajudando as pessoas. Geralmente, assim, 90% das pessoas, não vou falar 90, mas 80%, 85% das pessoas que estão passando alguma dificuldade estão com algum problema psicológico ou neurológico. Não quer dizer que a pessoa não quer dizer que seja uma coisa que ela nasceu com aquilo, mas uma depressão, né? Ou alguma questão talvez até pontual. E por isso não consegue. Desculpe, Bianca, só para reforçar. Não, tá bom. Cada caso é um caso, naturalmente. Sim. Né? Não, mas acho importante tocar O que eu nisso. estou querendo tirar, muitas vezes, e a gente sabe que acontece isso, e você melhor do que eu pode colocar isso, mas do conforto, muitas vezes, está recebendo alguma ajuda e não ser ativo para tentar sair de maneira mais assertiva daquela situação. Nesse sentido que eu estou colocando. Então, vamos lá. Eu já estou meio que esperta, assim, dos pedintes, né? E aí, o que acontece? Aí tem uma pessoa que é mãe de uma amiga minha, que eu coloquei ela para me ajudar nisso. Falei, Silvia, quando eu percebo alguma coisa assim, falo, Silvia, olha só, pede tudo da pessoa. Aí ela, porque se a pessoa está pedindo ajuda, eu não vou expor, eu nunca exponho, Mauro. Tem gente que fala assim, você promete? Eu falei, não precisa pedir para prometer, eu não vou falar. Eu entendi que o trabalho que eu faço, eu preciso ser muito confiável, sabe? Então, assim, só que eu falo para ela, Silvia, se a pessoa quer ajuda, depende do caso, tá? Porque tem gente que eu já conheço, tem gente que o Rabino me passou, então tem gente que outras pessoas já estão sabendo. E que teve gente que ela já pediu coisa que a pessoa, no meio do processo, falou, não, deixa, eu vou pedir para outra pessoa. Foi nesse nível, sabe? Então, assim, eu já tô esperta também com isso, porque eu também parei para pensar, assim, é muito fácil pedir dinheiro, né? Pedir é fácil, não você já tem. E aí, quanto ao trabalho, né? Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla. Teve uma família que a gente ajudou. Eu falo a gente, porque é um grupo, sozinha eu não estaria aqui. Que a gente ajudou, que o pai vendia açaí no metrô do Flamengo com seus 60 e poucos anos. E não estava vendendo. E aí ele falou: eu tenho vontade de vender pipoca. E aí eu consegui um doador que comprou carrinho de pipoca. A gente fez as contas, né? Se vender X, vai ter Y, enfim. E aí,
Só que também percebi que não só a esposa tinha depressão e tal, mas o marido era problema mais sério ainda, psiquiátrico, a esposa não. O que acontece? Tem muita gente na nossa comunidade judaica, eu não sei se porque antigamente se casava muito, né, primo com primo, não sei o quê, não, que tem algumas limitações, sabe? Né? A gente tinha muitos parentes casando próximos e tal. E tem pessoas que são muito inteligentes e que, por um acaso, não conseguem, às vezes, um emprego melhor. Mas no caso dessa mãe, por exemplo, ela tinha ela tinha alguma limitação. E aí, que decidimos? Eu, junto com a esposa do Benjamin Zaguri, junto com a Stephanie Erlich, a gente se juntou e a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas 3 pessoas, um que era muito inteligente, mas não consegue um emprego melhor, enfim, e mais 2 outras pessoas que também não conseguem emprego, em vez de a gente dar todo mês X, vamos dar um emprego para eles? Então, o que a gente fez? A gente todo mês dá R$1.000 para cada um, 1.200, 1.000 de ajuda, mais 200 de transporte. E eles vão 2 vezes por mês no Frontfare, enfim, no Lar de Ipanema, visitar os idosos. Os idosos estão amando, e eles também. Uma das mães que está fazendo isso falou para mim, Bianca, meu filho falou, mamãe, agora você trabalha. E com lágrima nos olhos. E eu fico assim, gente, e aí, vamos lá, a questão do recurso. Eu não tenho nenhuma plataforma a não ser o WhatsApp. Eu falo assim, gente, eu preciso todo mês de R$3.600. Somos quase 700 pessoas. Mauro, se 360 pessoas derem R$10, a gente mantém esse emprego. E eu vou te falar que não é fácil, porque às vezes a pessoa olha, R$10, daqui a pouco ela consegue, e não deposita, sabe? Então, assim, se a pessoa ajudasse com R$10, a gente está empregando 3 famílias. Claro, não é um dinheiro alto, mas que tem ajudado. Eu tenho visto, sabe? Tipo, eles... Bianca, são plataformas já existentes, né? Tipo Vaquinha, esse tipo de plataforma que já existe. Vaquinha pega uma porcentagem. Então, assim... Mas é mais automatizado o processo. Você pega o link e já espalha para as pessoas de acordo com a conotação que você vai dar. Sim. Eu acho que o Mitzvah ele faz um trabalho muito bom com relação à captação, mas é muito desgastante para mim. Isso eu te falo, porque se eu tivesse um caixa, eu poderia estar partindo para outros projetos. Beleza, dos idosos eu já tenho pessoas que, enfim, sei lá, fiz um charity, uma campanha de charity, então já tenho 1 ano de projeto. Então vamos para outro, porque a minha vontade, Mauro, eu quero pegar um dia, isso eu já estou te falando assim abertamente, eu quero pegar pessoas do mercado financeiro, porque eu trabalhei também muito na área financeira, e eu gosto muito de organizar a vida financeira das pessoas, mas não tem como ser um polvo, né? Então eu quero assim pegar um dia, falar, gente, se inscreve, vamos fazer um dia para organizar a sua vida. E aí, dependendo da família, enfim, aquela pessoa que vai estar ali atendendo aquela família pode detectar, olha, realmente existe óbvio que eu não vou sair pagando dívida, não é isso. Mas tentar entender, existe um buraco nessa família, sabe? Porque tem muita gente, Mauro, Henriette, desculpa, eu tô falando Mauro, mas também para os dois. Mas tem muita gente que ganha bem, mas que não sabe lidar com dinheiro, sabe? Eu pego muitos casos assim, que eu falo, vamos sentar, deixa eu ver com você. E quando a gente coloca na planilha, peraí, mas sobraria se eu tivesse uma planilha sabe? E a pessoa, tipo... Desculpa, e o segmento... bom, eu quero falar sobre o segmento empresarial, se você tem se você está fazendo essa interface com as empresas, mas tem aqui uma pergunta, a Silvia Weisburg, ela está perguntando se você tem algum plano daqui para frente. Então, já está com 2 perguntas aí para responder, a questão do segmento empresarial e seus planos. Tá, então, o meu plano daqui para frente já estou com uma advogada só para fazer essa parte de ter uma... Ai, meu Deus, uma instituição não, uma associação, né? E eu estou me organizando na minha vida pessoal para poder me organizar no Mitzvah, mas eu entendi que eu não posso mais parar. Eu cheguei num ponto que
que as pessoas me mandam mensagem: Bianca, eu não sei para quem recorrer. Se não for você me ajudando, eu não sei. Me mandaram, pediram para eu te ligar, pediram para eu falar com você. Eu falei, meu Deus, sabe? Então, eu falei, e já teve muitas vezes que eu falei, vou parar, sabe? E aí meu Deus, mas e se eu parar? O que vai acontecer com essa família, sabe? Porque, assim, existe esse buraco, existe essa lacuna dentro da nossa comunidade. Não tem ainda um projeto que entre dentro da casa, que faça exatamente isso, que pegue na mão da pessoa. E óbvio que eu preciso de muitos voluntários para fazer isso, né? Muitas bianquinhas, né? Falando assim, tipo, zero com vaidade, tá? Eu deixo isso muito claro. Eu não tenho vaidade de nada. Eu sei que a Shem me colocou nesse papel para fazer isso. Eu sei que não sou eu sei que tudo que a gente vai conseguindo. Eu tenho muita fé, assim, Henriette, é uma coisa muito impressionante, sabe? Eu sei que tudo vai dar certo no final. E eu tenho certeza, assim, que ele me colocou nisso porque eu não tenho vaidade, eu não tenho ganância. E respondendo a questão profissional, eu não imagino mais fazendo outra coisa, né? Então, assim, mas se eu tenho uma outra fonte de renda, assim, eu tenho meus investimentos, enfim, graças a Deus, sabe, dá para eu fazer voluntariamente essas coisas e tudo mais. Foi uma coisa que eu conversei muito com meu marido, que ele viu que isso me fez muito bem, sabe? E assim, e toda vez que eu falo, eu vou para uma entrevista, toda vez que eu penso assim, quero voltar para o mercado de trabalho, quero fazer alguma coisa, acontece alguma coisa para eu não ir. E eu estou sempre investindo em alguma coisa, sabe? Eu sempre gostei muito da área imobiliária, enfim, reforma de apartamento, vende aqui. Eu estou sempre fazendo alguma coisa para mim também. Mas, assim, o que eu realmente amo, que eu me encontrei, que tomou uma proporção. Fui chamada agora para liderar um grupo para Israel. A gente está indo agora em novembro. Fui chamada para um congresso na Argentina. Acabei de voltar, estou indo de novo para lá, para a Argentina, de mulheres judias de todo o mundo também. Assim, e ao mesmo tempo é um misto de emoções, porque eu nunca viajei sem as minhas filhas, sem minha família. Então eu estou assim, coração meio apertado, mas enfim, estou indo para onde a Hashem quer que eu vá, literalmente, sabe? É maravilhoso esse movimento, Bianca. Você falou em associação já 2 vezes. Seria uma espécie de ONG que você está criando? Ou Eu outro não entendo formato? muito, mas eu tenho uma amiga que é advogada e que ela quer ajudar o Mitzvah de alguma forma, e ela falou, eu posso te ajudar a montar isso. É uma Na verdade, associação civil sem fins lucrativos. Em direito isso, societário, é essa a denominação. Você vai sim, criar uma deixando associação. claro, eu não tenho salário, É isso. Não, enfim, o importante da mas, associação civil é que ela não tem fins lucrativos, porque se você começa a lucrar, aí você já se sim, torna uma sociedade limitada, né? Já é em outro sim. departamento. Então, mas tem isso. E assim, eu preciso de muitos doadores também. Não quero tirar doador de ninguém, mas é engraçado porque o perfil de pessoas que doam para o Mitzvah não são o perfil de pessoas que doam para instituições. Tem muita instituição que eu gosto muito. O Lar da Criança, por exemplo, é uma instituição que a gente tem muita parceria. Eu consigo, Baruch Hashem, assim, levar muitos doadores para eles também, sabe? Tem doador que me liga, Bianca, onde é que eu ponho meu dinheiro? Sabe? Já teve doador, eu quero pagar curso de inglês para uma criança. Você sabe alguma? Lar da Criança, sabe? Tem gente, assim, deixando muito claro, tem gente que não adianta, assim, não é que as instituições estão perdendo doadores, não são doadores novos que estão chegando, que têm mais ou menos minha idade, ou um pouco menos, ou enfim. E que teve amigos meus que falaram, eu sempre quis ajudar, mas eu não sabia onde, sabe? É identificação, sabe? Eu, por Bianca, exemplo, é justamente dentro dessa linha que você colocou agora, que quando você fala a palavra ajuda, a gente associa muito à parte financeira, o que, claro, faz todo sentido. Mas também tem o trabalho, tanto de conseguir um emprego, né, de acordo com o perfil, né, daquela família, daquela pessoa, mas a capacitação também. Você falou agora do sim, inglês. O inglês é fundamental dependendo da situação. Tecnologia, algum tipo de viés tecnológico que um grupo, por exemplo, alguns podem fazer. Outra linha é saber como se colocar numa entrevista de emprego, por exemplo, né? Fora até da comunidade judaica, né? Como foi indicação, como buscar esse sim. emprego também pelas redes sociais. Então, tem vários tipos de capacitação que vão acrescentar conhecimento
a esse profissional, e na medida em que ele começa também a se relacionar com os outros em termos de conhecimento, uma troca que pode ser virtual ou pode ser presencial, e até várias instituições para abrir espaço presencial, né, para esse tipo de atuação, para esse tipo de plano. Sim, Então, e esse tipo de curso é incrível, porque você consegue congregar, você consegue socializar, você consegue mostrar que a realidade de um também, às vezes, é a realidade do outro, infelizmente. sim, Mas você consegue criar empatia quando há essa convivência presencial, muitas vezes, além do conhecimento que está sendo transmitido. Então, vários aspectos que você criar associações para que muito em breve esteja não só no papel, né, mas também na prática, né, você consegue implementar isso e a instituição pode fazer, seja lá qual for, pode fazer total diferença, porque pode ter moradores lá da Tijuca, por exemplo, pode ter outro Copacabana, pode ter outro Flamengo. Então, cada região dessa, cada bairro desse tem comunidades específicas. E sim. a frequência de uma comunidade judaica, ajudando também, instituição judaica, ajudando também nisso, propicia também o engrandecimento, né, geral de todos, né? Sim. Então, acho que isso é muito, muito interessante também. Mauro, uma coisa que você falou de cursos e tudo mais. O Mitzvah onde ajudou várias pessoas em cursos, sabe? Como eu te falei, curso de inglês. Já teve gente que me pediu curso para perito, e aí consegui também doador, sabe? É, e outra, é tanta coisa. Eu juro para você, eu faço assim, é de uma forma realmente tão genuína que tem gente que às vezes eu encontro, obrigada aquela ajuda que você deu que eu nem lembrava, eu não fico guardando, sabe? Então, com relação às instituições, eu não sei se vocês sabem, mas eu cheguei a entrar na Fiesg como a segunda ou terceira mais votada, tá? Da federação. Só que eu nem sabia o que a Fiesg fazia, vou ser muito sincera, assim, direito, sabe? Como eu acho que a maioria dos jovens não sabem. Eu acho não, tenho certeza, porque eu perguntei para vários, e o pessoal, é programa de televisão, né? Hoje em dia eu sei que não é. Mas, enfim. E eu lá dentro, eu cheguei a bater um pouco nessa tecla. Eu falei, gente, tem que mudar tudo, tem que falar com uma linguagem jovem, tem que colocar um jovem sem ser engravatado para falar com um jovem, sabe? Enfim, tem que colocar alguém realmente mais jovem, tipo, com blusa assim, normal, despojado, sabe? Para pessoa, para ter identificação, né? Enfim, então acontece que assim, a Fiesg é muito política e eu sou uma pessoa zero política, eu sou muito sincera, eu sou muito, enfim, então eu ali assim, eu senti que, enfim, eu não quero cavoda, eu não tô nem aí para, não sei o quê, fiz, acontecia, porque, enfim, quando morre a gente não leva nada dessa vida, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que, né, quando a gente esse dom que eu tenho, né, de ajudar as pessoas, com certeza Deus me deu. E se Deus me deu, isso é dele, isso, né? Enfim, então não quero ninguém me idolatrando, adorando. Então, assim, eu falei, não quero isso para mim, sabe? E até o Ronaldo Gomlewski, que é uma pessoa que eu adoro, me apoiou muito, falou, não sai, não sei o quê, mas eu sentia que eu não ia conseguir fazer nada, sabe? Porque as pessoas já estão muito tempo lá e tudo mais. E essa questão de alguma instituição ter me apoiado, assim, diretamente não, né? Tem várias pessoas do Lar da Criança que eu adoro, que é presidente do lar, enfim, a Liana, a gente sai, a gente virou amiga, assim, eu, Gilda Dorff, a Nelly, a Shirley, não quero ser injusta para não deixar de falar nenhum nome aqui, mas são pessoas que eu adoro de paixão, sabe? Tem a Débora Suíço, que sempre me ajudou muito no Mitzvah ONU, que hoje em dia é assistente social do Lar da Criança. Ela se encontrou através do Mitzvah ONU como assistente social. Olha que legal, ela fez faculdade agora por conta do Mitzvah ONU. Ela falou, vou fazer faculdade, fez faculdade, entrou no Lar da Criança, sabe? Então, tanta coisa boa acontecendo, mas muita gente me viu como eu lembro que na primeira reunião da Fiesg, assim, eu fui bizarramente atacada. Eu falei, meu Deus, sabe? Tipo, o que é isso? Porque é exatamente isso. Eu nasci num lar muito puro. Eu não sei brigar, eu não gosto de brigar. Você não vai me ver brigando com as pessoas, sabe?
tem gente que às vezes posta alguma coisa o meu grupo é fechado, Mitzvah ONU Oportunidade, não. Às vezes alguém posta alguma coisa, eu falo, gente, não posta, a pessoa desculpa. Eu, não precisa pedir desculpas, sabe? Enfim, eu não tenho essa ganância, né? Essa coisa, olha, eu criei, eu fiz, eu aconteci. Não. Mas realmente, assim, infelizmente, o que acontece? Os doadores são os mesmos, né? Tipo, para as instituições. Então, tem esse medo, sim, de perderem as doações e precisam, o Lar da Esperança faz um trabalho incrível, o Lar da Criança, o Frauenverein, todos fazem um trabalho incrível. Mas o Mitzvah realmente, assim, ele chegou para revolucionar, porque eu mostro para onde está indo, sabe? E eu acho que isso tem atraído muita gente, porque eu sei que eu tô doando. Claro que se você doa para uma instituição, você sabe também que você precisa manter a instituição, né? Você tem funcionários e tudo mais. Mas se você mas assim, se você eu falo assim, né, que o perfil de doadores do Mitzvah ONU é um perfil que quer, olha, Bianca, eu quero pagar para a menina estudar inglês, sabe? Eu quero pagar para aquela senhora ter acompanhante. E não quer, tipo, manter uma sinagoga ou manter uma instituição, sabe? Então, é um outro perfil, não vai ter essa competitividade, ninguém vai deixar de doar para uma instituição, eu acredito nisso, pelo menos, porque ajuda. Enfim, a gente está se ajudando, gente. O que eu falo, assim, não tem que ter não tem que ter competitividade, essa competição, né? Tipo, e não tem, assim, da minha parte, pelo menos. Eu estou falando isso no geral, né? Somos um povo só, né? Eu acho assim, se a gente conseguiu tirar uma família do sufoco, dar um emprego, não sei o quê, sabe? Tem que aplaudir, e é isso. Assim como todas as instituições fazem um trabalho incrível, o Mitzvah ONU está fazendo também, sabe? Mas, assim, abraçar, tiveram pessoas que falaram, por que você não se junta com uma instituição tal, não sei o quê. Mas tem uma questão, né? Se eu também me juntasse com alguma instituição, eu acho que o Mitzvah ONU perde um pouco a identidade. E isso muita gente já falou para mim. Bianca, se você mudar o jeito que você age, eu vou sair do grupo, eu vou parar de doar, eu vou, sabe? Tenho muito isso. São trabalhos diferentes. Bianca, está maravilhoso o papo, mas só temos mais 5 minutos. E tem aqui uma pergunta que eu imagino que seja a última, e depois a gente parte para as despedidas. Tá? É o Roberto, ele pergunta, você não acha que o que você já está fazendo é o suficiente para ajudar a nossa comunidade, e que se você sair do Brasil ou entrar em outros campos, não vai atrapalhar esse grande bem que você nos faz? Já tem alguém ao seu lado aprendendo a fazer o que você faz? Foi a mesma pergunta que eu, a questão da equipe, né? Você já mais ou menos norteou esse assunto. Então, na verdade, eu não estou saindo do Brasil para fazer uma outra coisa lá fora. Na verdade, eu fui chamada para congressos de mulheres judias de todo o mundo para a gente se conectar mais ainda com o judaísmo, para eu trazer isso mais forte ainda para o Rio, para o Brasil, para a minha família, sabe? Não tem nada a ver com... Eu não estou saindo, assim, eu não vou nesses programas para ajudar outras, até porque, gente, eu sou a que mais bato na tecla. Eu sempre pergunto na escola das minhas filhas, mas porque elas mudaram agora de escola, né? Então, escola judaica, elas eram do Eliezer, foram para o Eliesen. E aí, a primeira pergunta que eu fiz quando eu entrei na escola foi, mas vocês ajudam só instituições judaicas ou outras? E aí falaram, não, as duas. Mas, gente, hoje em dia, eu vendo de perto, eu falo assim, eu acho que a gente tem que não é de ser egoísta, não seria essa palavra, mas tem tanta gente passando necessidade dentro da comunidade judaica, e infelizmente quem não está dentro da comunidade judaica vai acabar não ajudando, sabe? Então eu acho que a gente tem que se unir mais ainda, porque já existem tantas ONGs, tantas coisas que ajudam as pessoas que não são da comunidade judaica, que eu acho que enquanto tiver judeu passando fome, a gente tem que focar no judeu, sabe? Porque, enfim, né, a gente está aqui hoje por conta disso. Então, como o Renato, acho que é Renato, né, perguntou,
por exemplo, se falarem para mim, Bianca, já falaram para mim, vai ter um programa para doar 80% para Israel, 20% para o Rio de Janeiro. Eu falei, eu não vou entrar. Eu não vou colocar 80% da minha energia em Israel enquanto eu estou vendo judeus no Rio de Janeiro passando fome, sabe? Então, assim, o meu foco hoje é o Rio de Janeiro. Claro, tem muita gente de São Paulo que ajuda o Mitzvah ON, mas sabe disso. A comunidade do Rio de Janeiro, ela está muito empobrecida. E a gente não tem tantos doadores, sabe? Então, assim, o meu foco hoje, se a Hashem me colocou aqui para nascer no Rio de Janeiro, para estar na comunidade do Rio de Janeiro, eu vou ajudar a comunidade do Rio de Janeiro. Porque já tem milhões de grupos em Israel, nos Estados Unidos, em São Paulo. Então, a comunidade judaica é enorme, né? Enfim, o poder aquisitivo lá não se compara com o Rio. Então, é isso. Podem contar comigo no Rio de Janeiro, que é isso. Poxa, Bianca, eu quero te agradecer tremendamente, foi um sucesso, inclusive de público, tivemos aqui em algum momento mais de 20 pessoas, e como eu falei no início, essa live está sendo gravada, depois nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, e nós vamos fazer também um condensado de 5 minutos, que vai aparecer no Comunidade na TV, que se chama Melhores Momentos, e também fica no nosso site. Então, eu lhe agradeço muito e passo ao Mauro para a despedida e depois você finalmente encerra com chave de ouro aqui a nossa live. Foi maravilhoso, Bianca, te ouvir esse teu propósito, que traz tuas palavras, a tua emoção. A gente vê que é muito claro isso, né? Que você se emociona a falar da família, a falar da comunidade, a falar do impacto que você está gerando. E quem está do outro lado reconhece isso, né? Reconhece mesmo que você não tenha essa vaidade. Mas para você é um orgulho, para você é uma motivação, quando você consegue realmente transformar essas vidas que você está colocando. Então, acho que é fantástico isso. O Roberto colocou muito bem a capacidade que você deve ter também de fazer, treinar outros para exercer esse poder multiplicador, né, que você pode liderar determinados grupos para que isso seja espalhado, né, no próprio Rio de Janeiro, como você está colocando, que eu também acho fantástico isso, mas ter mais frentes, né, paralelas, que você não pode, infelizmente, não dar conta de tudo, né? Porque a demanda é muito grande. E você, quanto mais sã você tiver, mais equilibrada você tiver em todos os sentidos, vai permitir que você consiga também projetar esse trabalho de maneira mais assertiva, né? Mais destacada, se tiver várias pessoas trabalhando e atuando com você nessa linha também do voluntariado e desse impacto que você está causando. Então, parabéns novamente, Bianca, por esse teu trabalho, e continua cada vez mais firme, cada vez mais enfática e podendo abraçar, né, muito mais de pessoas que estão necessitando, sempre nessa linha de tentar tirar a pessoa de lá, né, e não ir sempre dando, né? É tentar tirar em algum aspecto, claro que cada um tem um ritmo diferente do outro, uma necessidade diferente do outro, e muitas vezes a dificuldade é muito grande, mas esse é um desafio, né, que você vai ter. Então, muito obrigado, Bianca. Muito obrigada em nome da Câmara Brasil-Israel, de novo, eu te agradeço, e agora já passamos 1 minuto, mas as suas palavras finais. Então, quero muito agradecer vocês por essa oportunidade, né, de eu poder falar um pouquinho sobre a minha vida e projeto, e falar para todo mundo que, enfim, acho que quando a gente tem amor dentro, para a gente sempre olhar para o próximo com muita empatia, né? E se fosse eu naquela situação, sabe? O que eu poderia fazer para sair daquilo, né? Como eu poderia? Porque aí você vai olhar com mais carinho, com mais cuidado e tentar, sempre falo isso, tentar traçar um planejamento para conseguir tirar a pessoa daquela situação, sabe? Quando você realmente se coloca no lugar dela. Empatia, para mim, é tudo. E é isso, gente. Se quiserem saber mais, tem um grupo grande do Mitzvah ON, vai ser um prazer vocês estarem lá. E um beijo, fiquem com Deus. E graças a Deus é isso. Obrigada. E assistam meu podcast com a Berta Raschke, que ele está maravilhoso. Legal. Tá. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite, gente. Tchau.